Ótimo. Bom, boa noite então, espero que tenham tido um excelente final de semana. Hoje a nossa aula, nós vamos terminar a matéria do bimestre, porque na próxima segunda-feira é o feriado, 7 de setembro não haverá aula. E depois, a outra segunda-feira, a segunda antes da prova, o Marcelo Afonso, o professor Marcelo, então vai fazer o trabalho com vocês, que é uma prévia da prova, você já sabe disso. Já conversamos sobre isso, vamos manter a mesma metodologia do semestre anterior. Só que notem, no trabalho do Marcelo, só fica com nota aquele que participar efetivamente no dia do trabalho, tá? Então, para quem grava, não adianta o trabalho. Adianta para aprendizado, mas não adianta para nota, tá bem? Bom, hoje é a nossa aula 5, nós vamos tratar do ponto comercial, o ponto também em shopping center, se isso se aplica ou não, e a questão dos prepostos, quem são os prepostos, né? Bom, o ponto comercial, o conceito, qual é o conceito de ponto comercial? É um bem, o ponto, ele é desenvolvido pelo empresário ou pela sociedade empresária no imóvel de alguém. Então, esse sempre é locatário, é inquilino, né, de um locador. Então, esse ponto comercial, com o tempo se entendeu que o ponto comercial também era um bem suscetível de valoração econômica, era um bem, né? Então, o bem é um bem, mas é um bem que só existe por direito, ele não existe no mundo físico. Você conhece aquele prédio, mas você não imagina que ali também tem um outro bem que é suscetível somente de valoração econômica, mas suscetível porque o direito reconhece aquilo como uma propriedade. Então, esse ponto, ele é um bem incorpóreo, que vai compor o estabelecimento empresarial também, né? No valor do estabelecimento, você sabe que se você tem um bom ponto, você já tem a clientela formada naquele ponto, esse estabelecimento tem um valor de mercado maior, entende? Por isso que esse plus foi agregado por um bem também, como se fosse um caminhão, né? Um bem chamado ponto empresarial, ponto comercial. O ponto comercial, o autor Bruscato diz, ele é um lugar onde está instalada a empresa, a unidade empresarial. Cuidado, gente, o ponto não se confunde com o imóvel ocupado pelo estabelecimento. Uma coisa é o imóvel, outra coisa é o ponto que o empresário faz desenvolver ali naquele imóvel. Bom, o Fábio Lhoa Coelho, nosso querido professor Fábio Lhoa, ele tem uma definição de ponto que é o seguinte: ponto comercial compreende o local específico em que ele se encontra, onde o ponto se encontra, considerando o ramo de atividade explorado pelo empresário, a localização do estabelecimento empresarial poderá, então, importar acréscimo, por vezes substantivo no seu valor. Notem, vamos imaginar a hipótese, que é isto que você tem que começar bem a raciocinar para entender a questão do ponto empresarial, ponto comercial. O professor Fernando Passo, vamos imaginar, eu vá querer fazer alguns investimentos. Então, eu construo duas ou três salas, uma coisa bonitinha, assim, 3 comércios para locação. Então, eu construo, tá lá, é um prédio frio, é bonitinho, tem vidro, tem não sei o que, tal, tá numa rua boa, tal, mas é um prédio, não é nada mais do que um prédio. Isso faz parte do meu direito de propriedade, está no meu imposto de renda, consta como um bem que eu tenho, um bem imóvel, tá bem? De repente, eu consigo alugar desses imóveis aí, ou 2 imóveis. Alguém instala ali uma loja de armarinhos e fica muito conhecido, é um comerciante muito bom, ou uma comerciante muito boa, tal, muito empreendedor, consegue fazer com que naquele prédio frio exista realmente uma empresa que se identifica com o consumidor, com a comunidade. Então, alguém fala assim, estou precisando de um armarinho, estou precisando de botão, estou precisando de agulha, estou precisando de não sei do quê, estou precisando de linha, onde eu vou? Vai lá na rua tal que tem. Entende? Às vezes não fala nem o nome da empresa. Vai lá na rua tal que tem. Por quê? Porque este empresário, que é o detentor do fundo de comércio de armarinhos, conforme estou dizendo,
ele soube desenvolver dentro do meu imóvel um ponto comercial. E se ele um dia quiser vender esse fundo de comércio dele, todo mundo sabe, eu vou comprar o dele e não do outro, porque ele tem um ponto melhor. Só que o ponto que ele tem foi desenvolvido no meu imóvel. O direito de propriedade é meu, ele é só um inquilino. Então, antes do direito pensar em como proteger esse bem imaterial, que é o ponto, criado pelo talento do comerciante, o que acontecia? Quando um comerciante desenvolvia o ponto, o imóvel passava a ser mais atrativo, então o proprietário despejava, ou poderia despejar no término do contrato, não renovar o contrato, mesmo que não fosse despejo, não renovar o contrato com o comerciante, colocando ali, no mesmo lugar, um concorrente dele por um preço muito maior. Ocorre que quem valorizou aquele imóvel foi o talento e o trabalho do empresário, não foi meu. Eu tive visão de construir um bom prédio e acabou. Se o empresário estivesse lá desenvolvendo um bom comércio, esse meu ponto não valeria nada, seria um prédio lá fechado, como tantos são, entendem? Então, o direito viu que isso era uma injustiça, que como o ponto pertence ao inquilino, ao empresário, e não ao proprietário, o proprietário estaria se usufruindo, se locupletando ilicitamente de um bem pertencente a outra pessoa. Então, é um pouco complexo, admito, não é? Que você tenha num prédio da minha propriedade, que eu tenho todo o direito constitucional, direito de propriedade, está registrado no cartório, todo o direito civil a me proteger, a proteger a minha propriedade, até do ponto de vista sucessório, etc. Lá dentro, eu permiti que alguém também desenvolvesse um outro bem. E ele tem direito sobre esse outro bem dentro do meu bem, né? Então, isso ficou um pouco complicado, então o direito ficou imaginando como nós vamos desenvolver uma segurança para o empresário de que essa injustiça não vai acontecer com ele e que também o proprietário do imóvel não vá se aproveitar de um bem que não é dele, o ponto. Então, a doutrina foi desenvolvendo isso com experiências estrangeiras, etc., e o Brasil adotou o reconhecimento de que o ponto empresarial pertence ao empresário e ele não pode vender para mim, isso seria o ridículo, né? Porque o direito de propriedade é meu. Mas a garantia que se dá a ele é que ele terá, o empresário, direito à renovação compulsória, obrigatória, daquela locação pelo mesmo prazo que ele já vinha ocupando. Então, aí eu não vou poder despejá-lo. Vai acontecer de que eu não possa me usufruir desse patrimônio que pertence a ele, entendem? Então, o direito foi conformando essas regras todas que hoje estão esculpidas na lei de locação, que é de 1991, imagine, né? E até hoje tem essa previsão da proteção ao ponto comercial. Então, se alguém perguntar para você, aluno de direito, como se dá a proteção ao ponto comercial, não é vender o ponto, você não pode vender. Inclusive, se uma pessoa comprar e eu não aceitar, perdeu dinheiro. Tá? Então, tem gente que vende também, passa-se o ponto, eles vendem, mas precisa do consentimento do proprietário do imóvel. Porque muitas vezes também se vende também algumas mercadorias, equipamentos, benfeitorias que foram feitas, etc. Tá? Mas não é isso que se protege o ponto. O ponto se protege através da renovação compulsória da locação, tanto que se concede o direito de proteção ao ponto com a renovatória. O que é a renovatória? Ação renovatória de locação. Eu não quero mais alugar para aquele cidadão. O imóvel é meu. Eu deveria poder alugar para quem eu quisesse. Mas se ele desenvolver um ponto, eu vou ser obrigado a alugar para ele por muito tempo, etc. Vamos ver as regras agora. Só estou dizendo o ambiente geral
para você entender a nossa disciplina de hoje, da proteção ao ponto. Bom, como surge um ponto comercial, então? Vai acrescentar valor ao imóvel, é claro. Esse meu imóvel já tinha um valor lá, estava lá, eu fiz para... De repente vai alguém e desenvolve um ponto. Então, o imóvel ficou mais atrativo. Neste caso, o ponto se destaca da propriedade, está vendo? Pois pertence ao locatário e constitui um bem e incorpora do estabelecimento dele. Então, ali naquele imóvel, você tem dois direitos. O direito de propriedade, que é meu, e um bem incorpóreo chamado ponto, que foi desenvolvido pelo locatário. Com o investimento humano e financeiro, o empresário com seu trabalho, em um mesmo local, faz habituar e inserir na memória do público, isso eu acho legal, não é? Na memória do público, que naquele local se desenvolve uma determinada atividade empresarial. Então, aquilo que eu estava dando aquele exemplo, né? Você chega para a pessoa, estou precisando de um armarinho, vai lá na rua tal que tem, esquina da tal, em frente à farmácia tal, entendeu? Então, às vezes, não sabe nem o nome mesmo da empresa. O importante é que o empresário teve o talento dali instalar um ponto comercial. Tudo bem. Todavia, isso faz com que o ponto pertença, então, a quem o fez com seu trabalho, né, agregando esse valor ao próprio imóvel, mas o ponto pertence a ele. Portanto, quem pode alienar o ponto comercial é o empresário, com o contrato de locação em curso, e não o dono do imóvel. O proprietário do imóvel e o da empresa são, portanto, ambos proprietários. Aqui que está a mágica do negócio. Cada um do seu bem, alcançados pelas garantias constitucionais. Dito isso, há uma série de regras para que isso possa efetivamente se configurar, porque é uma restrição ao direito de propriedade, é óbvio. Eu tenho meu imóvel, eu não posso mais alugar para quem eu quiser, eu sou obrigado a continuar com aquela locação de uma pessoa que não olha na minha cara, por exemplo. É assim, porque essas coisas são impessoais, ele desenvolveu um ponto no teu imóvel. Você quer tirá-lo de lá porque você não gosta dele, mas aquele imóvel não é para destinação de aluguel. Você vai colocar um outro que vai cuidar do teu prédio igual e pagar o mesmo aluguel? Não pode escolher, porque ele desenvolveu o ponto. Ele precisa daquilo para viver. E você também do seu aluguel, entende? Então, quais são, né, todas essas, nós vamos verificar agora, através das regras da lei da ação renovatória, perdão, vamos verificar quais são as regras para você ter os requisitos. Quais são os requisitos, melhor dizendo? Prefiro a palavra requisitos. Quais são os requisitos para que esse empresário tenha consolidado o direito da renovação? Quando é que o legislador entendeu que o empresário já constituiu um ponto passível de valoração econômica e, portanto, ele precisa ser protegido? Quando é que ele efetivamente constituiu esse bem? Tá? Bom, a pergunta, então, como se protege o ponto comercial, conforme eu falei, é com o exercício do direito à renovação contratual de uma locação, como forma de compensação de investimentos e talentos que resultaram na formação do ponto comercial, empresarial, gerador de renda. Aplica-se ao contrato de locação não residencial. A Lei 8.245 é de 1991, é uma excelente lei de locação. Você vê que se fala pouco na sua renovação. E a lei de locação, que é de 91, ela rege tanto a locação não residencial, que é a maioria, né, a locação de casa, etc., como a locação não residencial. Então, ela não chama de locação comercial, chama de locação não residencial, que é para abranger outros setores também da economia. E esses outros setores também terão essa proteção ao ponto se atendido determinados requisitos. Né? Bom, quais são esses requisitos? Para você ter direito a uma renovação compulsória da locação obrigatória, sem até que o locador queira você lá no imóvel dele, como isso é uma restrição ao direito constitucional da propriedade, você precisa atingir essas características. Primeiro, você precisa ter contratos escritos.
o contrato tem que ter sido celebrado por escrito. Contrato verbal não vale. Eu, quando estava iniciando a minha advocacia, muitos anos atrás, eu fui procurado por um cidadão que tinha um contrato verbal de 10 anos. Ele pagava direitinho o aluguel, pagava tudo por 10 anos, 10 anos. A cidade cresceu, etc., o lugar dele ficou muito atrativo e o proprietário quis o seu despejo. Ele me procurou e falou, olha, eu vou passar fome, para onde eu vou? Não tenho dinheiro, eu vivo daquilo, tal. Mas, realmente, ele pagava muito pouco de aluguel, porque aquele valor já era muito maior hoje. E eu fui estudar a questão da renovação. Então, eu pedi para ele o contrato de locação. Ele não tinha, era contrato verbal. Olha, eu estudei jurisprudência, tudo. À época não tinha a menor possibilidade, porque é uma regra básica. O contrato tem que ser escrito. E também o contrato tem que ter o prazo determinado. Geralmente se faz contrato de locação por prazo indeterminado, podendo romper a partir de tanto, ou contrato por 36 meses, depois ele se torna indeterminado. Para comércio, isso é um desastre. Contrato com prazo indeterminado é um desastre para o comerciante. Então, o comerciante tem que saber que ele vai locar um imóvel, ele precisa fazer contrato escrito e por prazo determinado. Contrato escrito, hoje praticamente todos têm que fazer mesmo, porque vai declarar no imposto de renda. Se não vai declarar no imposto de renda, de alguma forma, precisa provar na Receita Federal para abrir o CNPJ, para abrir a empresa, perdão, qual é o local dela, onde ela está instalada, né? Então, você precisa, na contabilidade, ter esse imóvel, onde como se existe naquele local. Então, o contrato escrito, quase não vejo mais problema, como era aquele caso que eu falei do contrato verbal. Agora, o prazo determinado, tem muitos empresários que não têm contrato por prazo determinado. Se precisar da renovatória, não vai ter direito à renovatória. O direito não protege os que dormem, vocês sabem disso. Então, é preciso que o empresário também saiba negociar o seu contrato de locação. O prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma desses prazos ininterruptos, os contratos têm que ser de 5 anos. Então, por exemplo, esse caso que eu fiz aqui, que eu estou dando um exemplo, sempre vou dar o exemplo do imóvel do professor Fernando Passos, tá? Esse imóvel do professor Fernando Passos está alugado para uma empresa com um contrato de 2 anos. Eles foram muito bem e tal, alugamos por mais 2 anos. E quiseram continuar, eu também, estava ótimo, tal, aluguei por mais 2 anos. Quando deu 6 anos, deram 6 anos, perdão, desses contratos, eu dei a entender para ele que eu não renovaria mais. Então, esse empresário, já temendo isso, procurou um escritório, estou dando um exemplo, né? Para propor uma ação chamada ação renovatória, essa daí, porque ele falou, eu vou perder direito ao ponto. Eu tenho esse direito? Então, o advogado tem que verificar. Tem contrato escrito? Tem 3 contratos escritos. A soma dos 3 contratos dá 5 anos ou mais? Sim, perfeitamente. 6 anos. Por enquanto ainda não venceu. O contrato vai vencer daqui a 1 ano, mas 5 anos eu já tenho. Então, existe já, por essa cláusula, por enquanto, calma que tem mais condições, mais requisitos. Por enquanto, você verifica que já se pode entrar com ação renovatória. Depois, então você tem contrato escrito, prazo determinado e 5 anos. E vem uma terceira, uma quarta, né, condição essencial. Eu falo terceira porque está no inciso 3. Que esse locatário que quer renovar compulsoriamente o contrato, ele precisa estar explorando o comércio no mesmo ramo, nos últimos 3 anos de forma ininterruptas. Então, a regra é contrato escrito, prazo determinado, a soma dos contratos 5 anos e no mesmo ramo de atividade, pelo menos nos últimos 3 anos. Se essas condições estiverem estabelecidas ali naquela relação jurídica, o empresário terá direito à renovação compulsória
da sua locação, mesmo que o proprietário não queira. Entendem isso? Muito bem. Os alunos me perguntam, professor, por que esse inciso terceiro? É muito comum essa pergunta. Por que precisa? Você já tem 5 anos de contrato? Por que precisa dessa última cláusula de que esteja no mesmo ramo de forma ininterrupta por 3 anos? Eu vou lhes responder, é muito interessante. Vamos imaginar essa hipótese, então, do professor Fernando Passo. Eu aluguei um imóvel para o cidadão, montou lá uma empresa de armarinhos. Ficou lá 2 anos, olha, estava praticamente falindo já, não foi bem. Então, ele diz, olha, professor Fernando, eu quero continuar no imóvel, porque eu vou tentar outro ramo. O filho dele é um bom, coleciona motocicleta, não sei o quê, monta uma empresa de motocicleta, com peças, tal, coisa super bonita. Fica lá 1 ano e meio, também não dá certo. Aí vem a filha e fala, pai, vamos montar uma pizzaria, não sei o quê, a mãe cozinha bem, um restaurante da nona, tal, como nós temos vários em Araraquara, que vão muito bem, etc. Vamos montar um restaurante. Aí ele monta um restaurante, fica lá 1 ano e pouco tentando atrair clientela. Você percebe que ele não constituiu um ponto comercial no meu imóvel? Ele não constituiu. Tudo que ele montou deu errado. Agora a pizzaria vai mal, entenderam a ideia? Você só pode ter direito à renovação compulsória se você agregou alguma coisa àquele comércio. Ao contrário, é capaz até de estragar meu imóvel, porque vão dizer, esse empresário, ele não vai para frente, acho que é o ponto que é ruim. Isso é comum, viu? Você não imagina como no jargão entre os comerciantes, falei, aquele prédio lá nem vai, porque ninguém foi para frente naquele lugar. Entendeu? Então, na verdade, o empresário estaria até prejudicando o ponto comercial, né? Então, para ter direito à renovação, é preciso que, pelo menos, ele tenha desenvolvido 3 anos ali de um bom comércio, para poder renovar. Entenderam a ideia? Acho que dá para entender, né? Bom, vamos verificar esses 4 parágrafos, que são muito bons, e tem mais também. Nós estamos trabalhando o artigo 51, tá? Da Lei 8.245, que é a Lei de Locação. Então, tendo em vista esses requisitos que estudamos, são 4, contrato escrito prazo determinados 5 anos e mesmo ramo nos últimos 3, você então vai prosseguindo e você vai verificar, ó, o direito assegurado à renovação poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores na locação. No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. Muito bem. O que é isso? Você tem uma locação. Imaginemos a hipótese, então, que eu loquei este imóvel para o professor Marcelo Afonso, para ele desenvolver lá com sua família uma atividade comercial. Depois ele cedeu esse contrato de locação para outro, ou sublocou integralmente para uma terceira pessoa. Com a minha aprovação. Com a minha aprovação. Então, o que diz a lei? Esses que estão no contrato de locação também vão ter direito a entrar com a renovatória. Não é só quem assinou o contrato comigo. Porque eles têm contratos que têm validade jurídica plena e eu consenti. É claro que é preciso que o proprietário tenha concedido esta cessão ou mesmo uma sublocação. É preciso que isso tenha ocorrido. Se ocorrer, evidentemente, quem está ali na posse do imóvel com a empresa, se tiver contrato escrito, soma de tudo de 5 anos, prazo determinado e 3 anos no mesmo ramo, evidentemente também terá direito à renovação, entendeu? Esta foi a previsão do parágrafo 1º para proteger o empresário, seja que título ele tiver para estar ali dentro, desde que este título tenha o consentimento do proprietário sempre, evidentemente ele vai ter direito a essa renovação também. Depois, quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para atividades de sociedade, de que faça parte, e que esta passe a pertencer ao fundo de comércio, o direito de renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. Aqui é uma coisa um pouco irregular,
até, sabe, do ponto de vista do direito moderno, mas é possível. Então, tem uma parte que é muito possível. Você aluga aquela empresa para um comerciante individual. Esse comerciante cresce, ele constitui uma sociedade. E ele está lá, 5 anos, contrato escrito, prazo determinado, mesmo ramo nos últimos 3 anos. Então, está dizendo assim, ó, pode entrar agora pela sociedade com a renovatória. O contrato original foi com o empresário individual, mas ele se transformou numa sociedade, entendeu? Então, tudo bem, isso está mais fácil. O problema é quando você aluga um imóvel, eu alugo assim para o Marcelo Afonso, e ele é sócio de uma sociedade, depois ele leva lá essa sociedade. Então, é um pouco estranho isso para o nosso dia a dia do direito comercial. Mas como a ideia é proteger mesmo a licitude, a boa-fé do empresário que constituiu o ponto, então se entende no nosso mundo jurídico de que este vai ter o direito à renovação da locação, a que título for, ou pela sua pessoa originalmente que assinou o contrato, ou pela sociedade que ele está vinculado e que ali desenvolveu o ponto empresarial. No parágrafo 3º, é uma coisa um pouquinho óbvia, que diz assim, ó, dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito à renovação, desde que continue no mesmo ramo, tá? Então, morreu um sócio, o outro sobrevivente, vai continuar no mesmo ramo, tudo, é evidente que vai ter direito a essa renovação, né? É até um pouquinho óbvio do parágrafo 2º e do 1º juntos, lá no primeiro já se falava em sucessores da locação. E o parágrafo 4º, aqui em azul, vai dizer: o direito à renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas desde que ocorrentes os pressupostos previstos nesse artigo. O que é isso? Você lembra que eu falei lá no começo que a lei de locação dividiu em contratos residenciais e contratos não residenciais. Os não residenciais englobam os contratos comerciais, que estavam sujeitos ao Código Comercial, à época da lei, e agora ao direito de empresa, e aquelas atividades que não são empresárias, como as cooperativas não são empresárias, as sociedades simples, que a lei aqui chamava de sociedade civil, né? Parte das sociedades civis hoje são empresárias e partes são sociedades simples, né? Associações. Então, tudo isso acaba também tendo direito, desde que tenha desenvolvido o ponto, direito à renovação compulsória da locação. Tudo isso é um princípio mesmo, de proteção do princípio da boa-fé de quem desenvolveu o ponto. Não pode deixar que o outro se locuplete de forma ilícita desse ponto, mesmo que seja no prédio dele. Entenderam bem? Isso é muito importante. Agora, por exemplo, desenvolveu um ponto maravilhoso, mas vai embora do país, arrumou um emprego em outro lugar. Aí ele vai embora, ele não vai poder obrigar o empresário a comprar o ponto. Aí ele apresenta uma pessoa para ser sucessora que ele vende o ponto. Se o locatário, se o dono do imóvel, o locatário, não quiser alugar para aquela pessoa, não pode ser obrigado também. Aí é uma coisa excepcional, entendeu? Bom, tem mais um requisito que é lógico, a gente fala que é um requisito implícito, que está, inclusive, lá no artigo 71. Veja que nós estávamos trabalhando o artigo 51 da Lei de Locação. Tá? A partir do 71 vai tratar da parte processual, já da ação renovatória. No 51 fala do direito que você tem a renovar. A partir de 71 vamos tratar como vamos renovar, tá? A parte processual. Olha, o empresário ou a sociedade empresária, para fazer jus a essa renovação, além de observar os requisitos legais que acabamos de estudar, vamos renovar, contrato escrito, prazo determinado, soma 5 anos, e soma 5 anos e mesmo ramo nos últimos 3 anos, né? Então, além desses requisitos legais, ele deve ainda estar em dia com todas as suas obrigações contratuais, como pagamento de aluguel, condomínio,
outras previstas no contrato, como, por exemplo, os consumos de água, de luz, tributos incidentes, né? Então, é preciso que a locação esteja perfeita, né, para poder renovar. Isso é uma cláusula muito óbvia. Bom, todavia, há uma coisa interessantíssima aqui nessa questão da renovação. Veja, a renovação é um direito que assiste ao empresário. Cabe a ele decidir se quer ou não quer renovar. O proprietário do imóvel não tem essa liberdade, esse livre-arbítrio de decidir, porque ele pode ser obrigado a renovar. Então, o direito entendeu, e aqui eu faço uma certa crítica a isso, que você, para ter o direito da renovação, o empresário ter o direito da renovação, ele precisa ajuizar uma ação, ele precisa de juízo para ter esse direito. E ele vai a juízo, e ele tem um prazo de 6 meses a 1 ano do vencimento do contrato. Então, ele diz, olha, meu contrato vai vencer daqui 8 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. E eu quero renovar a locação. E aí ele já tem, você já vai ver o que precisa constar da petição. Então, é um prazo complicado, porque muitos empresários não se dão conta disso. Quando vence a locação, deu 5 anos, ele vai lá, vamos negociar, vou ficar mais 5 e tal. Aí o proprietário diz, não vou renovar. Como não vai renovar? Eu tenho direito da ação renovatória, eu tenho 5 anos, contrato escrito, prazo determinado, os últimos 3 anos eu estou aqui. Não tem direito, porque o prazo é decadencial. É preciso propor uma ação. E eu não gosto muito do tema, porque além de precisar propor ação, você precisa, efetivamente, ajuizar uma ação contra o proprietário do imóvel. Não tem nem conflito ainda. Eu já vi casos do proprietário receber em casa e se magoar, falar, agora é que eu não renovo mais, me levou no fórum, eu nunca tive uma ação judicial, esse desgramado fez isso, por que não me chamou para acertar, entendeu? Então, esta é uma parte que eu acho na lei, na renovação, nós poderíamos mudar, sabe? Talvez com algumas hipóteses de notificação, quanto à notificação, um contrato prévio assinado 6 meses antes para evitar o ajuizamento da ação, isso talvez dê certo. Eu conheço um caso em Araraquara de um grande ponto comercial que existe, uma família aluga há muitos anos para uma empresa importante, essa empresa nunca entrou com ação, já está há 20 anos de locação lá. Ela nunca ajuizou uma ação de renovatória. O que faz? Dá para vencer daqui 1 ano, daqui 6 meses, 8 meses, eles já fazem um novo contrato. Entendeu? Por mais 5, por mais 5. Então fica resolvido o problema, né? Mas, todavia, o mundo não é assim, o mundo do ideal. Então, vamos aqui, do direito à renovação, decai, é um prazo decadencial. Aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano no máximo, até 6 meses no mínimo, anteriores à data da fiscalização, da finalização do prazo do contrato em vigor. Vamos imaginar a hipótese. Essa do meu prédio. Eu, professor Fernando Passos, tenho um prédio, eu fiz a locação, constituí uma locação, e o locador é o Marcelo Afonso, o professor Marcelo Afonso, que fez ali, instalou um comércio. Esta locação vai terminar em dezembro agora de 2020. O Marcelo fica com medo de que eu não vá renovar esse contrato. E ele me liga agora, olha, professor Fernando, nós estamos no final de agosto, a nossa locação termina agora em dezembro, né? Então, eu queria ver com o senhor se nós podemos renovar. Eu digo, não posso. Aí o Marcelo fala, não, mas eu tenho direito, eu tenho 5 anos, o senhor tem que renovar. Não posso, você tinha que ter entrado com a ação até junho, né? 30 de junho de 2020, porque são 6 meses antes, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Até 30 de junho você tem que ter entrado com a ação. Podia ter entrado de 1º de janeiro a 30 de junho. Não entrou, não vou renovar. Entendeu? Então, prazo decadencial é complicadíssimo, precisa ser cumprido, mas é uma regra simples também, né? Quem é empresário, o direito não protege os que dormem. Quem é empresário tem que saber o que fazer nesse momento e proteger o seu ponto, que o seu ponto é sua vida, né?
O ponto é a vida do empresário. Ali ele tem sua clientela, ele tem sua garantia, o público o conhece, entendeu? Então ele tem que lutar pelo seu ponto, e uma forma de lutar é saber como protegê-lo, não deixar decair esse direito, né? Muito bem. Então, o nosso empresário, aí o nosso Marcelo Afonso, tem direito à renovação da locação. Como é que ele deve proceder? Como é que vai ocorrer esta renovação? Bom, o artigo 71, conforme eu já havia dito, da lei de locação, vai prever direitinho. Então, diz assim o artigo 71. Além dos demais requisitos exigidos no artigo 282 do CPC, que são as condições de ação, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com... Vejam que esse artigo 282 agora mudou para o artigo 319, porque tem um novo Código de Processo Civil, né? Então, aqui você deveria ler, além dos demais requisitos exigidos no artigo 319 do novo CPC, a petição inicial deve constar. Então, lá no artigo 319, ele tem aquilo que nós chamamos de condição de ação para poder postular em juízo. Então, os processualistas agora dão um nome mais rebuscado a isso. E, além dessas condições ali, dos requisitos previstos no 319, a petição inicial tem que ter prova do preenchimento dos requisitos do inciso 1, 2, 3 e 51, ou seja, tem que ter a prova que tem contrato escrito, tem que ter a prova que o contrato é por prazo determinado, tem que ter a prova que a soma desses contratos é mais de 5 anos, e tem que ter a prova de que nos últimos 3 anos é o mesmo ramo de atividade. Depois, prova do exato cumprimento do contrato em curso. Tem que provar que está pagando aluguel direitinho, meu Deus do céu. Prova da quitação dos impostos e taxas que incidam sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia. Tem que provar que a conta de luz está em dia, que a conta de água está em dia, que o IPTU, se coube a ele pagar, está pago, entendeu? Tudo isso tem que estar provado lá junto, naquele dia que você entra com a ação inicial, a ação renovatória. E depois, o mais importante que eu acho, tem que ter a previsão. Olha, esse inciso 4, indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. Então, o empresário vai ajuizar uma ação renovatória de locação, vai dizer, olha, eu quero renovar o contrato de locação. Eu tenho 5 anos, tenho contrato escrito, prazo determinado, 3 anos no mesmo ramo, está tudo em dia, tudo pago, os impostos pagos, tal, blá, blá, blá. E quero renovar por mais 5, quero renovar pagando outro índice de correção, quero trocar meu fiador, quero bababá, entenderam? Tudo precisa estar especificado. E a lei fala, indicação clara e precisa das condições para a renovação da locação. Então, o juiz passa a estar diante, não só o juiz, o proprietário, quando receber a citação desta ação, ele já vai saber quais são as condições que o inquilino está propondo. Fica mais fácil até negociar, ou já de pronto aceitar, fazer um acordo e já aceitar a locação. Notem, há uma questão que eu queria voltar com você, que eu acho que eu não falei. Aqui. Nos requisitos, olha que interessante. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, e você viu que além do comércio também pode, né? O locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo. Isso dá uma celeuma desgramada, porque é o seguinte, quem tem um contrato de prazo de 10 anos, a renovação compulsória é por 10 anos ou por 5? Eu, minha vida inteira, defendi que tem que ser por 10. A lei fala por igual prazo, eu tenho um contrato de 10. Não, a jurisprudência é uníssona, que é por 5 anos, mas o prazo é esse prazo aqui dos 5. Porque senão,
aqueles contratos de 2 anos também só poderia renovar pelos 2 anos que é do último contrato, que também teria uma certa lógica, cada 2 anos renovar outra vez, mas não é assim. Então, a renovação, quando fala do prazo, é do prazo de 5 anos, tá? Vai renovar. Então, aqui, ó, indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. 5 anos também precisa colocar ali. Uma pergunta que me fizeram uma vez, eu nunca vi um caso, mas é fácil, eu consegui responder dentro dos meus conhecimentos, é óbvio. Professor, e se a pessoa quer renovar a locação, mas ela quer renovar só por 3 anos? Porque ela decidiu que vai se aposentar, vai para papá, vai viajar, vai para, sei lá. Terá validade ele pedir por mais 3 anos só? É silente, a lei não fala nada. Então, eu entendo como não há proibição, ele pode pedir, ó, porque a lei fala indicação clara e precisa das condições. Olha, eu estou oferecendo mais 3 anos de locação, o senhor quer ou não quer? Entendeu? Eu tenho direito a 5, eu estou propondo mais 3. O que pode acontecer do empresário falar, não, eu só renovo se for pelos 5, né? A tendência é que o juiz dê pelos 5 anos, e depois com isenção de multa, talvez, se deixar com 3 anos, entendeu? Coisa que já se faz hoje, inclusive, a multa é proporcional ao tempo, pode ficar uma multa de um aluguel a mais, entendeu? Então, isso é possível, sim. Bom, agora tem alguns requisitos ainda da petição inicial, além daqueles, que são um pouco mais processuais em si e de garantia, na verdade, mais até do que processuais, são de garantia. Ó, indicação do fiador, quando houver no contrato a renovar, e quando não for o mesmo. Então, se não for o mesmo fiador, tem toda uma regra de especificar quem será ele, tem que mostrar que ele tem idoneidade financeira, que é um bom fiador, entendeu? Você vai trocar o fiador, o proprietário pode dizer, eu não vou querer que troque o fiador. Eu quero aquele antigo lá, que era bom, era rico, se você não pagar o aluguel, eu vou cobrar dele, entendeu? Então, é preciso indicar direitinho quem vai ser o novo fiador, ou se vai ser o mesmo, tá tudo bem. Tá? Depois, tem que fazer também a prova de que esse fiador do contrato, ou esse que vai ser substituído, aceita o encargo da fiança. Então, por exemplo, imaginemos a hipótese, o professor Marcelo Afonso tem direito de renovar a locação por mais 5 anos no meu prédio. Ele entra com a ação renovatória e ele fala, ó, eu estou pretendendo trocar meu fiador, era meu sogro, agora vai ser o professor Webert. Está aqui, ele faz toda a prova de idoneidade financeira do professor Webert, mas ele tem que trazer uma declaração do professor Webert que aceita ser o fiador, entendeu? Se ele não trouxer, não posso aceitar, né? Porque imagina eu entrar com uma ação renovatória e falar, o meu fiador vai ser o fulano de tal. Eu nem consultei o cidadão. Então, não tem, nós vamos perder tempo do judiciário, entendeu? E, por fim, a prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor em virtude de título oponível ao proprietário. Aquilo que nós já conversamos lá no início. Se houver uma sublocação, se for sucessor, é só trazer a prova, né? Eu tenho aqui o contrato, que eu sou cessionário dessa locação, ou eu tenho um contrato aqui de que eu sou sucessor da locação, meu pai morreu, entendeu? Várias formas de sucessão, né? Bom, essa petição inicial, então, um pequeno resumo, ela proposta a ação pelo sublocatário, aqui não é resumo, desculpa, esqueci, nós vamos tratar agora de sublocatário. Proposta a ação pelo sublocatário, imóvel, você sabe quem é o sublocatário? É o seguinte, eu sou o proprietário do imóvel, eu aluguei o imóvel para o professor Marcelo Afonso, tudo bem? O Marcelo Afonso está cansado, não gosta muito de comércio e tal, mas ele ainda quer continuar meio ali, porque ele pode voltar. Ele subloca aquele imóvel, no mesmo ramo até, porque ele fez um arrendamento do estabelecimento empresarial e ele precisa sublocar para o novo que vai entrar.
Então, aquele é um sublocatário, aquele terceiro lá. E o Marcelo passa a ser o sublocador, porque a locação sou eu, o locador sou eu. Eu loquei para o Marcelo e o Marcelo sublocou para um terceiro, né? Então, se esse terceiro lá na ponta propuser a ação dessa renovatória, ele vai ter que citar o Marcelo Afonso e eu. A ação é contra mim. Mas o Marcelo também precisa ser citado, porque a locação está no nome do Marcelo, entendeu? Então, ó, proposta da ação pelo sublocatário do imóvel, ou de parte dele, parte do imóvel, serão citados o sublocador e o locador como litis consortes processuais. Se você não aprendeu isso ainda, você vai aprender, são as pessoas que vão figurar, no caso, no litis consorte passivo, né, no polo passivo da demanda. Salvo, tem uma hipótese que não precisa dessa citação, salvo se em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação. Então, se o sublocador, o Marcelo Afonso, tiver prazo para pedir a renovação, ele vai pedir essa renovação. Então, não vai ser parte pedida pelo sublocatário. Naquela primeira hipótese ali, ó, na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. Só que, olha que engraçado, ele tem um contrato, que nem eu, tem um contrato com o Marcelo Afonso, mas nessa primeira hipótese, quem fez a proposta o pedido de renovação foi o sublocatário. E se a ação for procedente, a minha relação de renovação pulou o Marcelo, vai direto para ele, porque quem tinha os 5 anos era o sublocatário. Tá? Não é muito comum, mas a previsão precisaria existir, porque o direito tem que proteger o empresário que fez aquele ponto. E se o empresário que constituiu o ponto é um sublocatário, ele não pode ser prejudicado, entendem a ideia? Muito bem. Todavia, é assim que é a beleza do direito, existem hipóteses em que o locador não estará obrigado a renovar a locação. O locatário tem contrato escrito, prazo determinado, 5 anos de locação, 3 anos do mesmo ramo, e mesmo assim, eu, proprietário, não estou obrigado a renovar o contrato. Meu Deus, professor, quando isso vai acontecer? Bom, primeiro, quando, por determinação do poder público, tiver que realizar o proprietário no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Então, ele foi intimado pelo poder público a fazer uma obra, uma desapropriação, não sei do que, de um terreno, vai precisar construir um resto que sobrar, um estacionamento vertical, algo que vai aumentar o valor do imóvel, então eu não estou obrigado a renovar. Eu vou renovar. Eu fui obrigado pelo poder público a mexer no meu imóvel, entendeu? Esta é uma hipótese. A outra, quando o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, que é o conhecido não renovação da compulsória da locação por uso próprio. Ora, gente, eu tenho um imóvel, está locado, agora eu vou montar um comércio, eu vou precisar pagar aluguel? Tem sentido. Se eu vou usar para mim, aí o direito de propriedade constitucional vai prevalecer, obviamente. Mas não pode ser falso. Você vai ver. Se mentir, depois vai ter uma multa para pagar. Vai ter uma indenização para pagar, não é multa, uma indenização para pagar. Né? Então, olha, o locador não estará obrigado a renovar o contrato se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, por ele. Ou para transferência de um fundo de comércio que tenha mais de um ano já, sendo detentor da maioria do capital o locador, eu, o meu cônjuge, minha esposa, o ascendente, minhas filhas ou minha mãe que está viva. Entendeu? Então, por exemplo, você acha que tem sentido? Minha mãe quer montar um comércio,
e eu não posso oferecer para ela o meu imóvel porque está alugado com outro, minha mãe vai ter que pagar aluguel, entendeu? Não tem sentido. Então, nesse aspecto, mas não pode ser fraude, tem que estar há mais de um ano já como comércio em outro lugar, entendeu? Então, você vê que é uma coisa bem feita para evitar a fraude mesmo e prestigiar verdadeiramente o direito de propriedades. Na hipótese do inciso segundo, que é esse do uso próprio, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia fundo de comércio com as instalações e pertences. Vamos lá. Vejam que são várias regrinhas, né? Então, eu estou vendo ali, eu aluguei um imóvel para o meu inquilino e ele vai indo bem, está ganhando dinheiro, ele foi muito talentoso e está uma loucura aquilo. Eu falo, quer saber? Eu não vou renovar a locação e vou montar ali um mesmo comércio. Ora, eu estou me aproveitando dele, do que ele construiu, do ponto que ele construiu. Então, para uso próprio, eu só tenho o direito de não renovar se eu for utilizar para outro ramo de atividade. E mesmo lá, a empresa da minha mãe, do meu filho, das minhas filhas, ali fala e do cônjuge, né, e da Rosângela. Então, aí eu não estou obrigado. Agora, quando que eu poderia voltar no mesmo ramo? Imaginemos a hipótese. Eu tinha ali uma pizzaria. E essa pizzaria tinha lá o seu fundo de comércio e tal. Quando eu loquei o imóvel, eu loquei também ali envolvia o fundo de comércio. Já era uma pizzaria. E o Marcelo Afonso continua com o comércio de pizzaria. Já tinha esse fundo de comércio. Ali já era um ponto conhecido. Então, se eu quiser voltar para o comércio de pizzaria, tudo bem, aí eu posso, até porque, cá entre nós, né, se nós formos pensar bem, raciocinar, eu já havia desenvolvido ponto conhecido com essa atividade. Lembra que o professor Unor fala de uma atividade, né? A atividade ele desenvolveu, tá? Bom, e aqui o polêmico parágrafo 2º, nas locações de espaço em shopping center, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento nesse inciso 2º, para uso próprio. Que a ideia aqui é que no shopping center você tem múltiplos lugares, você não precisa tirar aquele cidadão que está ali, porque o empreendedor de shopping center tem todo o conjunto, senão tudo para ele é uso próprio, né? Então, realmente, mas nós vamos voltar a shopping center, que é um pouquinho mais polêmico. Bom, como tudo no direito, o proprietário, então, vai precisar contestar, mas olha só, o locatário terá direito a uma indenização para ressarcimento dos prejuízos dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo do comércio, se, prestem atenção, ele vai ter direito a uma indenização para esses ressarcimentos se ocorrerem duas coisas. Primeiro, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro em melhores condições. Você vai verificar, logo mais agora, que uma das hipóteses também que se acrescenta, que o proprietário não está obrigado a renovar, é se ele tiver uma proposta melhor de terceiros. Ora, gente, me parece óbvio, aí o direito de propriedade tem que se prevalecer. Eu tenho um imóvel, está lá alugado por R$5.000, agora vale 10. O meu inquilino não tem condição de pagar o 10. E vale 10 não só por causa do fundo de comércio, vale 10, já excluída essa valorização do fundo de comércio. E ele tem que pagar os 10 mil, ele não pode pagar. Eu tenho alguém que paga 10 mil, eu vou perder dinheiro, aí também seria inconstitucional para o meu direito de propriedade. Então, para conciliar tudo isso, eu vou ter que indenizá-lo, porque eu só não renovo porque eu tenho uma proposta melhor de terceiros. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, eu não estarei obrigado a renovar se o locador, no prazo de 3 meses da entrega do imóvel,
não der o destino alegado. Uso próprio, eu não monto meu comércio. A minha mãe, eu não transfiro para lá. 3 meses eu tenho de prazo. Ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público lá. Lembra que declarou que era uma das questões que não obrigava a renovação. Então, neste caso, eu vou ter que indenizar. Em 3 meses eu não fiz nada, eu vou ter que indenizar. E também, se for por proposta melhor de terceiros. Olha aqui, essa do valor, você vai ver aqui. Ó. A contestação do locador. Então, proposta ação renovatória. O inquilino propôs essa ação. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte. Matéria de direito é outra coisa, claro. Mas a matéria de fato. Você vai contestar falando assim, olha, o autor está louco, ele não preenche os requisitos da lei. Ele não tinha, o contrato dele é por prazo indeterminado. Pronto, acabou. Ou, não atender a proposta do locatário o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por ele, por aquele ponto no lugar. Então, por exemplo, por vários critérios, a cidade cresceu, o prefeito fez uma praça, o governador fez não sei o quê, blá, blá, blá. Aquela região melhorou muito o valor de locação. Não é o ponto também melhorou. Então, você pega uma locação que valia 5 mil, hoje vale 10 mil. Mas 2 mil é por causa do ponto que ele fez. Mas já vale pelo menos uns 8 mil. E ele está propondo ficar com 5 mil? Não. Hoje o valor de mercado é 10. Entendeu? Com o ponto, sem o ponto é 8. Ele tem que renovar pelos 8, entendem a ideia? Depois, ter proposta de terceiro para alocação em condições melhores. É aquilo que nós tínhamos tratado na outra lá. Aí, nesse caso, tem que indenizar. Porque não dá para só um ganhar. Tá? Até porque você não discute aqui se a proposta de terceiros melhor, também não está envolvendo graças ao empresário que desenvolveu o ponto, entendeu? Pode ser, por isso tem que indenizar. E depois, não estar obrigado a renovar a locação, que é o inciso 1 e 2, que é essa da reforma do poder público e em nome próprio. São as únicas 4 questões fáticas que podem ser alegadas na contestação. O resto é só matéria de direito. No caso do inciso 2, o locador deverá apresentar uma contraproposta, então. Por quê? Se ele, aqui, ó, ele vai dizer, eu estou contestando porque a proposta dele não apresenta o valor de mercado, então o proprietário, quando está contestando, ele tem que apresentar uma contraproposta. Quais são as condições que ele aceita? Tá? Depois, com prova, ó, repute compatíveis com o valor, tem que provar que o valor é maior e tal. No caso do inciso 3, que é a oferta melhor de terceiros, o locador deverá juntar prova documental da proposta terceiro. Não pode ser, meu amigo fez para mim, depois desistiu da ação, eu vou ter que indenizar, isso é fraude. Tem que provar concretamente para o juiz, um contrato subscrito por 2 testemunhas, com clara indicação do ramo que vai ser explorado, não pode ser o mesmo ramo do locatário. Se fosse o mesmo ramo, aí é fácil, né? Você está se utilizando dele, né? Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a condição pretendida da renovação. Já pensou? O locatário pode dizer, tá bom, eu pago os 8 mil, entendeu? Aí vai continuar com ele. Não vai, o terceiro vai perder a locação. Porque aí o importante, o direito de propriedade está assegurado. Vale 8, vai pagar 8. Então, ele tem direito porque ele que desenvolveu o ponto, entendeu? E depois, no caso do inciso 1 de 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do poder público. Não está obrigado a renovar porque o poder público mandou fazer, não sei o quê. Então, tem que trazer a prova, claro, incontestável, né? Um relatório, inclusive, pormenorizado das obras que serão realizadas, estimativa da valorização que sofrerá o imóvel,
Então, tudo aqui é muito dentro do princípio da boa-fé, viu, gente? Não pode ter nada que macule esta relação e que queira enganar, né, as partes, utilizar do judiciário para enganar a sociedade ou uma enganar a outra, né? Depois tem um parágrafo 4º, ó. Na contestação, o locador ou sublocador poderá pedir ainda a fixação de aluguel provisório para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato ser renovado, não excedente a 80% do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. O que vai acontecer? Imaginemos essa locação. Hoje é 5 mil. Aí, eu sei que o inquilino quer renovar e propõe menos 5 ou 5.500. Eu sei que aquela locação hoje vale 10 mil. Então, eu falo para o juiz na contestação, ó, na contestação, tá? Nós estamos tratando da contestação do locador. Eu falo, eu não aceito os R$5.500. Eu quero os 10 mil que vale. Está aqui a prova de que vale 10 mil reais. Eu quero os 10 mil reais. E pede para o juiz já arbitrar 80% desses 10. Se o juiz estiver convencido, tiver o película mora, fumos, boniures, realmente vale 10 mil, eu vou fazer pagar o 8 desde já. O juiz pode conceder, entendeu? Porque senão, depois, quando ganha, leva 2, 3 anos de ação, como que o inquilino vai pagar? Ele nem dinheiro vai pagar. E o prejuízo que o outro sofreu, entenderam a ideia? Se o pedido pelo locador ou sublocador, aliás, perdão, se pedido por eles, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajuste de aluguel diversa, poderá adotar um outro indexador. Tudo isso é um pouco livre mesmo, né? Porque aí o proprietário, né, o locador, vai falar, olha, esse índice de renovação de aluguel está horrível, quero trocar. Então, o juiz vai ter que decidir o que está mais compatível com os princípios gerais de direito nesse caso, né? Porque com a lei pode adotar um ou outro. Olha que interessante, ó, o artigo 73 e 74. Em caso de procedência da ação, ótimo, o juiz decretou, sentenciou, né, não decreta, sentenciou, há o direito de renovação desta locação, vai haver esse direito de renovação. Então, renovada a locação, as diferenças de aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos e pagas de uma só vez. Aquilo que eu falei, né? Vale 10 mil. O inquilino fica enrolando. 2 anos de ação. Como ele vai pagar essa diferença depois? E vai ser executado na própria ação de renovação. Não vai ter que entrar com outra ação. Então, por isso, aquela hipótese do juiz já conceder 80% do que pede é muito boa para todos os casos, para ambos os casos. Eu sei que aperta o inquilino, mas é melhor para ele, porque se ele perder depois, né, não vai fazer. E se ele ganhar a ação e ficar no 5, o proprietário também tem que devolver o dinheiro. Não tem essa previsão, mas é uma questão óbvia. E se for improcedente? O juiz falar, não tem direito à renovação. O proprietário tem direito ali de instalar uma coisa dele, da mãe dele, você leu. O que vai acontecer? Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Então, olha, é o seguinte, não vai renovar, o juiz decreta, sentencia a improcedência da ação. Então, transitou em julgado é 30 dias para a desocupação do imóvel. Não renovação por melhor oferta de terceiro, artigo 75 da Lei 8.245. Na hipótese de melhor proposta de terceiro para a locação, a sentença fixará desde logo a indenização devida ao locatário. Isso faltou, né? Eu falei que ia ter indenização, então é na sentença que vai ter essa fixação de qual é a indenização. E a responsabilidade solidária entre o locador e o proponente. Então, vai ter que ter, aquele que está propondo uma oferta melhor, vai ter responsabilidade também de pagar essa indenização se o locador não pagar. Então, por que fizeram isso?
para impedir fraude de alguém fazer uma proposta só para ajudar um amigo a tirar o outro da locação, entendeu? O empresário. Então, é uma responsabilidade solidária que é muito séria. Bom, e no shopping center? Shopping center é uma coisa complicada, porque até hoje se debate qual é a espécie do contrato de um shopping center. O shopping center, ele vive do tenant mix, do mix que é feito. Só existe um shopping se você vai ao shopping center, você tem várias atividades e hoje serviços também. Na minha época era impossível pensar que num shopping center pudesse ter um pet shop, pudesse ter costureiras, pudesse ter lavanderia. Hoje em São Paulo você vai no shopping center, tem tudo, tem até conserto de carro, dependendo do shopping, né? Então, você precisa, pela vida moderna, você precisa ir num lugar que você tenha tudo para fazer ao mesmo tempo. E o empreendedor do shopping center tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar com esse universo de coisas. E isso é incompatível com a renovação da locação, né? Porque, às vezes, o inquilino, ele quer renovar, mas você não precisa mais daquele tipo de comércio dentro do shopping center. Você nem quer aquilo, está atrapalhando o mix. Então, está atrapalhando, o inquilino vai ter direito a renovar, você vai despejar. Lá, o artigo 52, lá naquele parágrafo 2º, falou que tinha direito de renovar. Não pode nem usar para uso próprio, imagina. Então, é um pouquinho complicado o shopping center, nós vamos chegar lá. O empresário shopping center, olha, o shopping center, ali se exerce uma atividade econômica peculiar, pois não se limita a simplesmente manter um espaço apropriado à concentração de outros empresários, atuantes em variados ramos do comércio e serviço. A sua atividade não é mera locação de lojas de forma aleatória, não é mera locação. E o empresário do shopping se difere do mero empreendedor, totalmente diferente, né? Eu, por exemplo, eu posso construir 10 lojas de aluguel, tem nada a ver com o shopping center, eu alugo para quem eu quiser. Eu não vou ficar escolhendo, precisa ter uma loja de sapato, precisa ter uma de roupa, precisa ter uma de comida e tal. Isso é empreendedor imobiliário. O shopping center precisa pensar nesse complexo. O shopping, visa disponibilizar aos consumidores, em um mesmo local, de modo cômodo, fácil e seguro, a mais ampla gama de produtos e de serviços, que é o chamado mix. Ele precisa disponibilizar esse mix, que nós chamamos de tenant mix. O shopping, então, tem um planejamento na distribuição da oferta daqueles espaços. Relativa à organização interna, as locações dos espaços devem atender às múltiplas necessidades do consumidor, como serviço de banco, né, em shopping center, lazer, restaurante, papelaria, farmácia, pet shop, entre outros. O empresário deve ficar atento às evoluções do mercado, ascensão e decadência das marcas. Eu não quero mais aquela marca aqui dentro do meu shopping center. Eu não vou renovar, eu quero uma outra marca mais atrativa, entenderam? Evoluções tecnológicas e de marketing. A ação renovatória, então, vai poder ocorrer ou não? A dinâmica característica desse empreendimento, shopping center, pode se revelar incompatível com a eterna permanência de alguns empresários ou sociedades empresárias no mix oferecido. Quando você passou a ter alguns shoppings que vendia loja, você tinha o direito de propriedade lá dentro, esses shoppings foram fadados ao insucesso, porque o empreendedor tinha que suportar lá dentro, olha, de forma eterna, alguns proprietários que não ajudavam o desenvolvimento daquele shopping. Então, era horrível aquilo, e esses shoppings foram, esse modelo de shopping center não vingou no Brasil, né? Exemplo, olha, determinada marca de perfumaria tem recebido uma aceitação entre os consumidores maior do que a outra. O shopping, com espaço locado para o titular da marca decadente, juntamente com os demais locatários, tem interesse em substituir aquela marca decadente pela marca nova. O shopping está em ascensão, entendem isto? É um direito daquele tipo de tenant mix, né?
Então, mas o artigo 2º, ele reconhece esse direito da renovação, porque se não pode nem para uso próprio, né? Embora seja um pouco diferente, porque o proprietário do shopping é aquele conglomerado. Então, é como se ele fosse propriedade de tudo. Atentos a essa problemática, que pode atrapalhar o desenvolvimento de um shopping center, alguns autores passaram a classificar esse contrato de forma diversa. Não é um contrato de locação, portanto, não está sujeito à ação renovatória. Contrato atípico misto, Orlando Gomes, coligação de contratos, Rubens Equião, contrato de estabelecimento, Buzaide, ex-ministro. Então, efetivamente, para evitar essa questão da renovação. Apesar de se tratar de um contrato com peculiaridades, não se pode afastar a natureza locatícia. Aí já pensa isso Modesto Carvalhosa, Caio Mário e Washington de Barros Monteiro. Assim, concluo eu, o direito de renovação do lojista não pode implicar no esvaziamento do direito de propriedade do empreendedor do shopping, de forma que, se o acolhimento à renovatória prejudicar a organização do shopping, essa deve ser rejeitada. Então, o juiz vai ter que ver caso a caso, vai ter que ver se aquela renovatória puder implicar no esvaziamento do direito de propriedade do empreendedor, de forma a prejudicar a organização do shopping, que é a natureza da sua existência, então não vai ocorrer a renovação. Caso contrário, aquela empresa que está ali é bem desenvolvida, tal, vai haver a renovação. Vai ser no caso a caso mesmo. Tá? Shopping center, em geral, não vai se aplicar a cláusula de renovação, por essas questões que venho explicando, mas você vai encontrar julgados concedendo, por causa dessa última frase aqui, que bem revela o Instituto. Bom, eu sei que nós temos pouco tempo, a aula de hoje vai passar um pouquinho de tempo, tá? Não vai passar muito, não, mas eu preciso terminar isso para você poder aproveitar bem o trabalhinho do professor Marcelo Afonso. Vamos, então. Eu terminei proteção ao ponto. Vamos agora falar dos prepostos. Prepostos são aqueles que falam em nome do empresário ou da sociedade empresária. E esses prepostos, como eles falam em nome, eles têm muita responsabilidade, mas o que eles falam também passa a comprometer o empresário e a sociedade empresária. Por isso é que precisou regular pela primeira vez na história do direito comercial, isso de forma sistêmica no Código Civil, lá no capítulo de Direito de Empresa. Vejam, o preposto mais conhecido é o gerente, claro, é o gerente. Né? O artigo 1171 do Código Civil dispõe o seguinte, ó, considera-se perfeita a entrega de papéis, de bens ou valores ao preposto, encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação. Imaginemos uma hipótese. O vendedor, a indústria, entrega, ou fornecedor, entrega num determinado comércio tantos e tantos equipamentos, tantos e tantos produtos. O gerente daquela empresa recebe o produto sem oposição. Ele recebe. Pode, depois o proprietário chega e fala que você é louco, rapaz, eu não vou pagar por isso, pode o proprietário devolver? Não, o gerente tinha, exceto se tiver no prazo para reclamação, né? O gerente tinha a preposição, ele fala em nome do empresário. Então, evidentemente, se ele quisesse limitar, você vai ver, ele poderia limitar, através do arquivamento na junta de um pacto limitativo. Né? Ele não o fez. Então, prepostos são pessoas designadas para agir em nome da sociedade empresária, sim, do empresário individual, dessa organização toda. Portanto, se você tiver um gerente, você tem que especificar bem quais são os poderes dele, para que todos tenham conhecimento. Vejam, olha o 1169. O preposto não pode. O que o preposto não pode? Sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto
e pelas obrigações por ele contraídas. Então, essa é a melhor forma. Você limita aquilo que o preposto pode fazer, e se ele fizer fora daquilo que ele tem poderes para fazer, ele responde pessoalmente. O 1170, o preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria, terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero que foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e serem retidos pelo proponente os lucros da operação. Por exemplo, o preposto, que é um gerente, ele trabalha dentro da empresa como homem de confiança. Ele pode fazer concorrência com o seu próprio estabelecimento? Não pode. Mas poderia até. O estabelecimento poderia dizer, ó, você é preposto aqui do meu estabelecimento, mas você pode vender na cidade lá dos seus pais, o mesmo produto. Não precisa passar por aqui. Entendeu? Agora, fazer concorrência para o próprio estabelecimento, o preposto vai responder por perdas e lucros. Gerente é o preposto mais conhecido. Ele é um preposto permanente no exercício da empresa, tanto na sede da empresa, na sucursal, ou filial, ou na agência, que são 3 hipóteses da empresa se alargar, né? Da empresa se ramificar para outras situações. Então, o preposto permanente é o gerente. O dono da empresa ou os sócios não podem estar presentes em todos os atos. Então, eles têm seus gerentes, seus prepostos. O gerente, ele é autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados, quando a lei não exigiu poder especial, claro. O gerente não pode confessar, por exemplo, em juízo, então precisa ter poderes especiais para aquilo, numa procuração específica, entende? E são solidários os poderes conferidos a 2 ou mais gerentes, na falta de estipulação diversa. Se não houver estipulação diversa, se você tiver 2 gerentes e der o mesmo poder para os 2, eles vão ser solidários. Então, um gerente é bom isso porque ele vai controlar o outro. Porque se houver problema, ele também vai ser solidário, entendeu? Para um bom exercício da preposição, né? Proposição, né? Preposição, então você é preposto, né? Daquilo que se propõe, por isso proposição também. As limitações contidas na outorga de poderes para serem opostas a terceiros dependem do arquivamento e averbação na junta. Lembra que eu falei? Se você quer limitar os poderes de um preposto, então esse poder limitativo precisa estar arquivado lá na junta comercial. Porque quem vai fazer negócio com aquela empresa já sabe se o gerente pode comprar tanto de mercadoria. Imagina as grandes empresas, os gerentes podem demitir, podem admitir, podem comprar questões locais, dentro do comércio e tal. Então, os poderes precisam, se forem limitados, eles precisam estar arquivados na junta comercial. Senão, tudo que o gerente fizer vai ter validade. Tudo. Se quiser limitar, tem que arquivar na junta comercial. Tá? Para o mesmo efeito, e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato ser arquivado na junta. Claro, né? Se você outorgou um mandato para um preposto com tais poderes limitativos, depois você revogou, tem que ir lá na junta falar, já revoguei, não existe mais, ou essa limitação, ou não existe nenhum próprio mandato. Não trabalha mais comigo, coisas do gênero. Para que o mercado tenha conhecimento pelo artigo 29 da Lei de 1934, lembra? Qualquer cidadão pode consultar os assentamentos da junta comercial e requerer certidão mediante pagamento do preço devido, sem necessidade de demonstrar motivação. Né? O artigo 1075, ainda falando do gerente, ó. O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratica em seu próprio nome, mas a conta daquele. Ora, eu já vi muito caso, pagamento até de tributo eu já vi.
do empresário falar, não, eu não vou pagar porque isso foi o meu gerente que fez, tal, mas o gerente fez para melhorar o negócio da empresa. Então, eles respondem sim solidariamente. Ah, o gerente pegou um monte de mercadoria para vender, agora encalhou, vou devolver, mas até agora eu estava me aproveitando da situação. Não, o preponente, que é o nosso, vamos dizer, sócio da empresa, administrador da empresa e tal, responde com o gerente pelos atos que este pratica em seu próprio nome, mas a conta ele pratica no nome dele, gerente, mas para beneficiar a empresa. Então, o proprietário também vai participar, entendeu? Porque foi feito no nome do preposto, mas para a empresa. Depois, o gerente pode estar em juízo em nome do preponente, pelas obrigações resultantes do exercício de sua função. Então, é claro que aí vai ser otorgada uma procuração para estar em juízo. Não há discussão sobre esse tema. Isso é muito bom, não é? Porque o administrador, muitas vezes, não pode estar em juízo, representar a empresa, o preposto pode, sem nenhum problema. Tanto que na Justiça do Trabalho é o preposto, até o nome é o mesmo, é preposto que responde ali pela empresa, né? Que representa a empresa. Né? E o contador, para terminar, estou terminando, tá? O contador. O contador, tudo que ele lança no livro, ficha, tal, da empresa, da preponente, né? Posto preponente, os assentos lançados nos livros e fichas, por qualquer dos prepostos encarregados pela sua escrituração, produzem, salvo se houver má-fé, claro, os mesmos efeitos como se fossem por ele. Está dizendo isso. É a leitura do artigo 1177. Se um contador, na contabilidade, escreve que o faturamento foi tanto, a despesa foi tanto, o lucro foi tanto, os impostos foram tanto, etc., lá no balanço que a gente já estudou no primeiro semestre e tal, o contador assina, ele está redigindo ali como se fosse o próprio empresário redigindo. Então não adianta depois do empresário falar, ele errou, não quero saber, ele que pague. Não, não é assim não. Exceto se for procedido de má-fé. Se for de má-fé, que o preposto fez, aí é diferente. Mas, caso contrário, os assentos, todos aqueles assentos que estão ali, é como se fosse o próprio empresário que os tivesse feito. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes por atos culposos e perante terceiros solidariamente com o preponente por atos dolosos. Por exemplo, o contador fraudou um balanço para ajudar o empresário a não quebrar, conseguir mais empréstimos e tal. Trouxe prejuízo para terceiro de forma dolosa, o contador vai responder junto à ação. A solidariedade, porque houve dolo. Se for só culposo, ele errou num tributo, num lançamento de tributo e tal, ele vai responder só perante o preposto, o preponente. O empresário paga as multas, paga tudo lá, se acerta com o fisco e pode sim cobrar pelo erro de alguma forma, não sabemos como, depende do caso concreto, do próprio contador. Bom, ainda falando do contabilista e outros auxiliares também, os preponentes são responsáveis pelos atos de qualquer prepostos praticados no seu estabelecimento. Então, o empresário, se ele tem um preposto lá dentro do estabelecimento, ele é responsável por todos os atos que estão lá dentro do seu estabelecimento, ainda que não for autorizado por escrito. Agora, quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o proponente, que é o empresário, nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido por certidão, cópia de interditor e tal. Então, você imagina isso. Um preponente está fazendo venda, vai lá no outro lugar, ele precisa, ou vai comprar, está fora do estabelecimento, ele precisa mostrar que ele tem poderes para aquilo, entendeu? Mesmo um contador, ele vai na Receita Federal, fora do estabelecimento, ele precisa ter a procuração, né? Precisa ter, que ele está agindo em nome, que está fora do estabelecimento. Entende isso?
Bom, as referências que nós tiramos para a aula de hoje foi um pouquinho mais longa, foram de Wilgens Bruscato, Manual de Direito Empresarial Brasileiro, da Saraiva, e do nosso mestre de sempre, mestre de todos nós, professor Fábio Lyon Coelho, Manual de Direito Comercial, Direito de Empresa e tal. Assim eu termino a minha aula. Desculpa ter passado do horário, mas eu estou aqui disponível para perguntas. Alguma pergunta? Aos que conseguiram ficar até o final. Professor, Pois não. tudo bem? Oi, Carlos, tudo bem? Professor Fernando, meus pais são comerciantes desde sempre. Eu presenciei algumas situações, e uma delas em especial eu queria tirar uma dúvida. É normal, no ramo deles, né, de amigos assim, por exemplo, nós dois, eu compro o seu ponto. Você tinha um negócio, fazia tinha uma determinada loja, eu comprei e montei uma outra. Só que nós não atualizamos não atualizamos na imobiliária, né, a questão do locatário. E passou o tempo e a gente, sei lá, por algum motivo desfez a nossa amizade, não somos mais amigos, mas ainda está no seu nome a locação do estabelecimento. Qual que é o procedimento para eu regularizar isso? Bom, uma coisa é você regularizar entre você e aquele que te sublocou esse imóvel. Vocês têm que regularizar, você pode até entrar com uma ação contra ele, tal, papapá, provar que você está pagando tal. Agora, se o locador não tiver conhecimento, ele pode não aceitar nem que vocês regularizem. Uma coisa é vocês se acertarem, sublocador com o usuário, né? Agora, outra coisa é você exigir que você vai ter direito à renovação contra mim, que sou o proprietário. Não vai ter porque eu não permiti que você ficasse no imóvel e nem sabia. Agora, o que acontece muitas vezes, é muito comum acontecer, é um caso desse, o proprietário fala que não sabia, mas ele sabia sim. Certo. Então, se houver essa prova inequívoca, você ainda assim, por mais que fez tudo errado, não é? Vamos chamar assim, ainda assim você poderá ter direito sim à renovação, porque essa sublocação vai. Problemas técnicos, Carlos. Ele deu uma saída. Caiu. Pessoal, deve ter caído. Já já ele volta. Em sendo reconhecida essa locação, então, evidentemente, essa sublocação sendo reconhecida, depois, se você provar que o outro tinha conhecimento também, poderá acontecer essa renovação, mas é um caso mais complicado, vai depender muito do caso mesmo, das provas que você tem. Professor, perdi acho que mais da metade da sua explicação. Ah, você perdeu porque também caiu com você? Caiu. Ah, tá. Não, é o seguinte, aquilo que acontece entre o locatário com o sublocatário, ele loca para alguém, se for sem o conhecimento do proprietário do imóvel, você até pode se acertar com ele com uma ação concreta no judiciário, obrigando ele a assinar alguma coisa, porque agora brigou, antes estava na amizade e tal. Isso. Mas só vai obrigar o locatário se ele concordar com a sublocação. Porque senão não vai adiantar nada. Você vai ter a garantia de uma sublocação, mas você não vai poder exercer, porque o locatário não admitiu você, ele nunca soube que você estava lá. O que acontece, que a gente vê muito, são as situações como essa que você colocou, só que o locador, o dono do imóvel, ele sabe que foi sublocado. Então, você vai ter que provar isso, que ele sabia sim. E ele sabendo, ele também terá que suportar o ônus da renovação, entendeu? Mas é uma situação mais complexa, porque você viu que para ter direito à renovação,
é muito detalhado, né? Para você ter todos aqueles requisitos, você tem que ter todos aqueles detalhes, né? Mas foi bem o conteúdo, professor. Ah, foi bem, eu não estou entendendo direito. Foi bem rico. Ah, tá bom. Muito obrigado, Carlos. Espero ter respondido. Mas a gente também pode responder depois por e-mail, se vocês quiserem continuar, tá? Claro, muito obrigado, professor. É isso, Carlos. Um abraço. Quem mais? Estamos em 10 só agora. 10 heróicos. Mais alguma pergunta, queridos? Rosado nunca tinha caído a aula assim. Caiu de repente. Acho que o senhor ficou uns 40 segundos fora, professor. É. Marcelo, Afonso, você quer completar alguma coisa? Não, Fernando. Tranquilo. Só lembrar que antes de encerrar a aula tem que parar a gravação, tá? Ah, é verdade. Ó, eu já não ia fazer isso. Para variar, né, Marcelo? Depois eu dou um trabalho danado, precisa cortar o vídeo. Porque ele continua gravando, sabe? Fica parado aí. Nós estamos com a Estela, Alexander, Vanderlei, Eran, Valquíria, né? Carlos, Lucilene e tem mais um. E Valéria, acho que é. Vocês têm alguma pergunta? Não? Então eu vou encerrar a gravação e vou me despedir de vocês. E bom feriado, semana que vem. E no trabalhinho do professor Marcelo, se puder, eu participo. Obrigado, Valéria. Muito obrigado. Espera aí, parar a gravação, interromper a gravação. Sim.